Senhor, nós declaramos, Pai, que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida da pastora Leia. Nós celebramos a Igreja das Nações, que compartilha bênçãos com as igrejas, e por isso ela está presente aqui hoje, e nós queremos celebrar. Deus, em nome de Jesus, ela é Tua filha amada, e que Teu Espírito tenha plena liberdade de falar através dela aquilo que o Senhor quer entregar para a Sua igreja nessa manhã. Tens liberdade aqui. Já aproveitamos nessa oração e oramos pela volta dela, que seja uma volta em segurança, que ela possa chegar reabastecida e descansada para enfrentar a agenda da semana. Deus, nós consagramos a Ti esse momento, esse culto, e dizemos: vem Espírito Santo. Dizemos: Deus, Senhor é Deus sobre nós, Jesus é o cabeça dessa igreja. Toma esse lugar em nome de Jesus, amém? Amém. Pastora querida, vai lá, mais uma. Amém. Bom dia, igreja. Uai, estão dormindo? Bom dia, igreja. Ó, a galera lá do Nova Kids certamente falou isso e fez isso que eu fiz, e as crianças gritaram, e eu estou acostumada com o grito. Bom dia, igreja! Bom dia! Agora sim. Eu trago um abraço do Bispo J.B. Carvalho e da Bispa Dirce Carvalho, lá da Comunidade das Nações, em Brasília. Trago abraço também do Planalto Central. E não trago abraço de frio, porque vocês sentem frio demais aqui. E eu me acostumei esses dias a estar aqui com vocês, aquecidas pelo coração. Queria que todo mundo que serve crianças ficasse de pé, que eu quero te honrar. Daqui a pouquinho, eu e você vamos sair de cena. Uma nova galera vai estar aqui em cima, e eu vi isso acontecendo na sexta-feira com o pessoal do Start. E eu sou muito grata ao sim de cada um de vocês do Nova Kids, que serve a próxima geração, que já tem que atuar no hoje. Hoje as nossas crianças precisam de recursos, amor, abraço e princípios. E enquanto a gente está aqui recebendo como adultos, eu sou muito grata, e como igreja brasileira eu digo obrigada por vocês semearem a continuidade do legado dessa igreja por meio do ministério. Eu queria pedir que toda a igreja honrasse a Deus com suas palmas, para a gente abençoar todo esse time que está aqui. Obrigada, muito obrigada. Você pode se assentar. Eu queria também honrar os pastores Jefferson e a pastora Claudinha. Obrigada por ceder esse lugar tão precioso, que a gente aqui treme. Está parecendo que eu estou tremendo? Mas eu estou. Toda vez os primeiros 5 minutos são tremidos que só. Cadê as bonitas do nosso encontro? Trouxeram os bonitos? Fica de pé aí para eu ver vocês e os bonitos que vocês trouxeram. Toda a mulherada que esteve lá com a gente no encontro, todo mundo está em dia, né, com os nossos combinados, todo mundo está aí, que bênção. Muito obrigada por vocês estarem aqui nesse culto, eu poder olhar aqui e ver rostinho familiar. Que Deus abençoe, que tudo que você recebeu nessa imersão faça agora prosperar com a sua prática. A Bíblia diz que a gente não pode ser só ouvinte, a gente tem que ser praticante. Então, que vocês pratiquem todas as coisas que foram ministradas, entregues, derramadas nesse dia inteiro daquele sábado, e que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amém? Ô bonitos, obrigada, tá, por ter liberado os seus bonitos para a gente. Deus abençoe vocês, sua casa. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 2, ou sua Bíblia digital, sua Bíblia física, e a gente vai entrar nesse texto e a gente vai passear por essa história bíblica de Marcos 2. Quando vocês acharem, faz um sinal para eu saber. Já acharam? Eletrônico, né? Ah, não é desempenhar de fato. Os meninos brincaram disso na sexta-feira, foi bem legal. Eu quero honrar a vida do pastor Renato, da Natasha, tudo que eles fazem com os adolescentes dessa igreja. Que bênção. Obrigada pela oportunidade, pastores, de ter liberado aqui uma palavra específica para essa galera. E eles brincaram de abrir a Bíblia
E aí eu quero ver. Todo mundo já achou? Ótimo, então vamos lá. Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens, fala comigo, 4 homens, vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que esses 4 homens, que esses 4 amigos tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados eles pensaram: o que está fazendo? O que ele está dizendo? Isso é uma blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Vamos passear aqui na Bíblia e nesse texto tão específico, tão bacana, que a gente vai aprender alguns princípios que eu acho que é para todos nós. Essa é uma situação que acontece em Cafarnaum, e Cafarnaum é um povoado pesqueiro. Eu sou carioca. Dá para perceber que eu sou carioca? Não, né? Não, fala sério, para eu poder ficar mais carioca ainda. Mais carioca ainda, eu já nem sei mais ser carioca. Eu sou carioca e eu nasci no lugar onde os pescadores se movimentavam. Eu morei numa aldeia de pescadores em Niterói, Rio de Janeiro, e o meu pai era pescador. Então, quando eu tenho na Bíblia alguns movimentos, alguns episódios e cenários de povoado pesqueiro, eu sei o que eles estão dizendo quando fala assim, ó, e tinha voltado a notícia. Jesus estava no lugar e ele tinha voltado, e se espalhou essa notícia. Numa comunidade pesqueira, é comum que os maridos saiam para pescar e as mulheres, junto com as crianças, tenham uma rede de apoio entre elas. Então, elas se vigiam, elas se ajudam, elas se auxiliam. Enquanto os maridos estão no mar, elas estão na terra, cuidando da casa, cuidando das coisas e sendo guardiãs. Então, qualquer notícia no lugar desse, pulveriza, é rápido, porque todo mundo se protege, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, qualquer coisa que acontece em Cafarnaum é exatamente esse contexto. Eles souberam que Jesus ia ficar hospedados ali dentro daquela casa, e aquilo ali, na verdade, o que apresentou para aquele povo que morava ali, era um evento social, que estava ali prestes a acontecer com a chegada de Jesus. E em pouco tempo, todo mundo já ficou sabendo que Jesus estando ali, e a fama de Jesus se espalhou por toda parte. Aquele momento em que eles estão ali reunidos, Jesus se hospeda nessa casa e acontece uma coisa, um movimento que para eles era natural, mas não para o reino espiritual. Jesus está nessa casa e todo mundo fica sabendo que ele está lá naquele endereço, e a casa fica lotada. Fica tão cheia que até o quintal da casa não dá para passar para a parte de dentro. A Bíblia diz que a parte de fora tinha muita gente. E quando isso começa a acontecer, começa as pessoas a se aglomerarem, a ter esse ajuntamento, 4 amigos, que tem um quinto que é paralítico, têm uma boa ideia. Olha para ele, certamente, eu sou pastora de crianças e tenho licença poética de pensar coisas.
Então, dá licença que eu vou pensar o que aconteceu antes. Antes daqueles homens chegarem a essa casa, eu tenho a impressão de que ele olhou para o amigo e falou: cara, é a tua vez, é a tua chance. Hoje, Jesus vai curar você. Eu acho que ele deve até ter pensado, não sei como isso vai acontecer. E aí esse cara pensou assim, eu acho que um bom colérico, eu sou colérica, então eu vou puxar para mim, tá? Um bom colérico falou assim, eu já tenho um plano, eu já tenho uma ideia, vou chamar mais 3 e a gente vai levar você. E aí ele se organizou entre os 4 amigos e levou esse paralítico amigo. Ô, gente, que rede de amigo bacana, né? Eu estou muito impactada com a maneira como vocês lidam como igreja um com os outros. Eu percebi isso em várias pequenas coisas que eu vi no encontro de mulheres. É mais ou menos o que a comunidade de vocês vivem, de se ajudarem, de se apoiarem. Foi o que essa cultura de Cafarnaum estava vivendo. Eles estavam ali vendo uma situação de um homem paralítico, paralisado, e ele disse, cara, chega. Eu já cansei de te ver nesse lugar. Cara, tu é bom, tu tem que levantar daí e pescar com a gente. Não, bora levar, a gente vai levar você, não preocupa. E eu acho que eles tiveram um plano de pegar as cordas que estavam no barco. Porque eu tenho impressão, a Bíblia não fala, e nem historiadores, porque eu procurei, os comentaristas bíblicos, mas eu tenho licença poética e posso inventar isso. Eu tenho a impressão que eles eram pescadores e tinham algumas habilidades e algumas ferramentas específicas, e uma delas eram as cordas. Então, eles tiveram essa ideia de colocar, de pegar aquela maca, levar os quatro, e alguém deve ter enrolado a corda e posto no braço para levar. Sabe por que eu acho que teve essa sensação de ter a corda junto? Porque eu acho que eles já estavam pensando em alguma eventualidade que poderia acontecer. Quando eles chegam lá na casa, no endereço, sabe o que estava acontecendo ali em Cafarnaum? Um GA, olha aí, um GA todo vapor, na casa lotado, os vizinhos tudo lá, e imagina, no seu GA, você ter um convidado que é Jesus. Lotou a casa, o quintal, e aí naquele momento que eles olham para aquela articulação, aquela movimentação, a Bíblia diz assim, e não tinha como passar, e não tinha como entrar na casa. Quem está falando isso é a Bíblia. Não tinha como entrar na casa. E um dos amigos teve uma boa ideia. Duvido a gente voltar para casa com você assim. Não, a gente veio para Jesus curar você e a gente só sai daqui se Ele te curar. Você tem um amigo assim? Levanta a mão aí se você tem um amigo maluco. Maluco por Jesus. Você é esse amigo? Levanta a mão aí. Você é esse amigo que leva, que fala assim, não, nunca nesse mundo que eu vou te abandonar. É mais ou menos isso que esse texto está nos ensinando. A força da amizade de algumas pessoas que estavam ali determinadas a trazer sobre essa vida, a vida paralisada do paralítico, um momento de cura. E aquelas pessoas, e eu chamei um nome lindo para isso. Espera aí que eu vou achar aqui. Cenário de bloqueio. Gostaram desse nome? Pois é, foi isso que eles tiraram. O cenário de bloqueio que estava ali, que impedia deles poderem entrar e ter um contato com Jesus, não impediu aqueles homens, a amizade e o plano daqueles homens de trazer a cura sobre o seu amigo. E alguém teve boa ideia. Aí quem é que recebe GA em casa? Deixa eu ver. Olha só o que aconteceu. O GA está acontecendo, pipoco acontecendo, o Espírito Santo lá falando. De repente, os doidos começam a destelhar a tua casa. Consegue imaginar? Você mora em apartamento. Alguém desparafusa a sua porta para entrar. E esses homens tiveram essa ideia de levar o seu amigo por cima da casa. E por causa de levar por cima da casa, eles precisavam ter força. Uma amizade
profunda e intencional, ela sempre é acompanhada, ela tem companheiras, a amizade tem companheiras, e uma delas é a força, e junto com a força desses homens, tinha a fé e o comprometimento em levar o seu amigo até Jesus. O Geá está pegando fogo, esses homens destelham a casa, eles começam a descer as cordas. E hoje de manhã, eu estava comentando isso com a pastora Claudinha, eu comecei a ver uma coisa que eu nunca tinha visto nesse texto, embora eu já tivesse contado essa história várias vezes para as crianças e ter pensado e ter tido isso como devocional. Hoje eu vi que os braços desses homens já estavam aptos para poder fazer esse movimento de ir descendo a corda, porque eu penso que nesse lugar, a maior profissão, a renda per capita desse lugar era a pescaria. Então, eles já sabiam o que era lançar as cordas, porque eles lançavam redes. Então, não foi uma coisa inusitada para eles. Eles começaram a descer aquele homem. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a expertise que esses homens tinham, profissional possivelmente, deu para esse homem paralítico a possibilidade de alcançar e conhecer e ser curado por Jesus, ser salvo por Ele, por causa da expertise profissional desses homens. Eu não sei qual é a sua profissão, mas eu tenho certeza absoluta que nessa manhã você vai sair daqui olhando a sua profissão, o seu lugar onde você atua, como um lugar de cordas para levar alguém para ser curado. Amém? Você e eu fomos chamados para que a nossa expertise, para que a nossa facilidade profissional possibilite às pessoas de se encontrarem com Jesus. O texto também diz que eles tiveram o cuidado de, ao descerem aquela maca, gente, descer a maca em 4 tem que ter sintonia, não tem? Senão o bichinho ia cair, né? Pensa. Se um ficasse mais que o outro. Não, eles estavam alinhados. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o alinhamento, quando você está alinhado com ministérios, com líderes, com seus pastores, com a visão da igreja, é muito mais fácil você erguer, você descer a corda para trazer pessoas que estão paralisadas a Jesus. Quando você está alinhado com aquilo que o outro pensa, e cada um teria que pensar como que estava o ritmo e a força dos 3. Então, havia uma preocupação ali, mútua, para poder o objetivo da missão ser cumprida. E eu aprendo que, se você e eu, a gente não estiver preocupado com quem está do outro lado servindo, quem está junto comigo no barco, talvez a gente cause um acidente, talvez a gente cause uma situação que a intenção até é maravilhosa, mas pode causar dano. Mas quando você está alinhado em união e seu alinhamento traz a força da segurança desse homem. O homem é paralítico. Já se colocou no lugar desse homem descendo ali? Eu ficaria muito mais confortável se eu estivesse de olho fechado descendo aquele negócio, porque a minha vida estava na mão de 4 amigos. Mas eu penso que aquela amizade era tão profunda e tão consistente que ele realmente estava ali pronto para poder arriscar a própria vida e, quem sabe, até o perigo de cair dali. E esse alinhamento da força, de entrega, de colocar-se ali, era um chamado que Deus está, na verdade, fazendo para mim e para você nessa manhã. Entender que as nossas amizades precisam contribuir com aquilo que nós precisamos entregar, fazendo com que paralíticos andem, fazendo com que pessoas conheçam a Jesus. Eles tiveram cuidado de olhar onde é que eles iam destelhar a casa e colocar no lugar exato para que esse homem ficasse em frente de Jesus, para não ter desculpa para Jesus não ver. E o texto diz que Jesus ficou impactado, impressionado com a fé deles. Tem um plural. Jesus é arrebatado pela fé dos amigos. E esses amigos tinham uma fé tão poderosa, tão robusta, que por causa da fé deles,
esse homem recebe palavras, primeiro de salvação e depois de cura. Outra coisa que hoje pela manhã eu fui ver, quando fui ler esse texto, que eu tenho às vezes a impressão que o Espírito Santo escreve na hora para mim, e eu vou te compartilhar com você, é que quando Jesus olha para esses homens, a Bíblia fala assim, Jesus ao ver a fé deles, vai e cura o paralítico. Os homens não desceram, eles estão no telhado. Eles não desceram, eles estavam preocupados de descer o seu amigo. Isso me remete à possibilidade de pensar que Jesus olhou para cima. Ele olhou para o lugar que eu vou chamar de lugar de esforço. Jesus olhou para o esforço e a amizade desses homens. E por causa do amor, da amizade, da força e da fé deles, Jesus estabeleceu a cura no outro. Ô, gente, não é poderoso isso? Você poderia bater a melhor salva de palmas para esse Jesus que faz isso na nossa vida? Ele trouxe a cura, a salvação, por causa de amigos que estavam abraçando o amor que tem por aquele homem, e Jesus foi contagiado, abraçado. Eu tenho a impressão que Jesus olhou e deve ter dito assim, licença poética, tá? Vocês não têm juízo, não. Eu tenho a impressão que ele deve ter pensado assim, o que está acontecendo aqui? E nesse momento em que ele olha para cima e vê os 4 homens, ele também está olhando para mim e para você hoje. Olhando o seu lugar de esforço, que às vezes a igreja não vê. Olha, deixa eu falar de crianças, que é o meu ministério do coração e é onde eu derramo o meu coração. Quando a gente está na escala do Kids, a gente prepara a aula, a gente estuda, a gente compra material. Eu sou dessas, vocês também devem ser. Às vezes a igreja não tem o que eu inventei, porque eu invento, talvez você também seja assim. Eu vou atrás, ninguém está me vendo. Meus bispos não estão me vendo, meus pastores não estão me vendo, minha equipe não está me vendo, mas o céu está. Então, todo esforço que você faz ao receber pessoas no seu GA, oferecendo a sua casa, limpando antes das pessoas chegarem, tudo isso é visto pelo nosso Mestre. Isso não é lindo? Nada fica despercebido. Ele olha para a fé desses homens, olha para cima, e aí ele olha e entende que a missão desses homens é que a palavra dele seja liberada. E aí ele fala, filho, gente, ele chama de filho, olha, filho, seus pecados estão perdoados. Mas não foi isso que esses homens foram lá fazer, né? Jesus sabia o que eles estavam procurando, mas Jesus sempre dá o plus, o a mais, a cereja do bolo, às vezes antes, às vezes depois. E nesse texto, o que me impacta também e me ensina é que Jesus, quando você vai buscar algo, ele sempre tem o algo a mais para você. Se você está buscando, já faz algum tempo, a vida, a salvação, a cura de alguém da sua família, deixa eu te dar uma esperança e fortalecer a sua fé. Hoje nós vamos orar por eles. E eu tenho certeza que Jesus vai liberar a bênção e a cura sobre o que você vem buscando sobre alguém. Algumas vezes na nossa igreja, a gente tem uma inspiração dos nossos bispos de entregar uma oferta intencional a respeito de pessoas. E eu, pessoalmente, já entreguei várias ofertas em nome de alguém que não estava lá. E uma delas foi o meu pai, que não era convertido, e eu tinha muito desejo. O meu pai já faleceu e ele era um pescador muito divertido, contador de histórias. E eu pensava assim, no dia que meu pai for crente, ele vai ser do Kids, que eu vou levar meu pai para o Kids para contar a história. E um dia, num culto bem parecido com esse, eu entendi que eu precisava entregar uma correntinha de ouro que eu tinha. E eu entreguei e falei assim, Senhor, não é barganha, não é negociação, é fé. Eu estou entregando porque o Senhor sabe o quanto isso me custa, que não é valor financeiro.
É valor emocional. Meu marido tinha me dado, num momento bem específico da carreira, meu marido é militar, e ele simbolizou isso dessa forma, e eu entreguei no altar. E naquele ano, meu pai se converteu. E não é sobre entrega e sobre troca, é sobre fé. Esses homens tiveram a possibilidade de entregar sua fé e esforço. Todo esforço que você tem empenhado no reino de Deus para levar pessoas, os olhares do nosso Deus estão alcançando você. Você não está fazendo em vão. E quando isso está acontecendo, Jesus ali abraçado pela fé desses homens, Jesus sente o que eu estou sentindo aqui agora, uma coisa que na nossa igreja a gente chama de atmosfera. A atmosfera para nós, na comunidade das nações, é a reunião de pensamentos, que às vezes nos abraça e às vezes nos repele, que às vezes nos acolhe e às vezes nos desafia. Jesus está nos ensinando que pensamentos, eles nem sempre precisam ser ditos, mas eles são percebidos. E eu tenho a sensação, em alguns ambientes que eu entro, se o pensamento que eu sou bem-vinda ou não. E obrigada, fique tranquilo, eu estou numa atmosfera ótima. O seu pensamento está me alcançando. Pastora, você está lendo pensamento? Não, não é sobre leitura. É sobre percepção e você tem isso também. Mãe tem isso do filho o tempo inteiro. Marido, às vezes, só no olhar sabe, o nome disso é percepção. E Jesus está aqui percebendo como está o pensamento desses homens da lei, que começaram a pensar, e eu acho que tinha expressão facial, comunicação corporal, e Jesus começa a entender que o que eles estavam pensando estava arranhando a atmosfera da cura daquele homem. Mas ele preferiu dar uma pausa nisso, resolver essa atmosfera e dizer assim: incredulidade, você está debaixo dos meus pés. Porque eu estou aqui pela autoridade do Pai que me enviou e eu vou fazer tudo o que eu vi o meu Pai fazer. Ele olha aquele contexto e aquela sensação daquele lugar, ele lê pensamentos, ele percebe pensamentos e ele começa a ministrar sobre pensamentos. Oh, gente, que Jesus é esse que ministra antes das pessoas falarem? Antes de você verbalizar, o nosso Deus sabe o que você está pensando e Ele tem interesse em responder você. Talvez você tenha uma dificuldade de entender cura. Deixa eu te dizer, a cura é do nome do nosso Deus, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com esses homens. Esses homens foram veículos, foram bênção, foram a ponte, a corda que levou aquele homem a ser curado. Jesus dá a pausa, mas antes da pausa ele dá a salvação, ele entrega a salvação para aquele homem e ele entende que o que ele foi fazer ali, o que ele foi buscar, foi uma cura física. E em seguida, depois que ele põe no lugar a incredulidade e ele expulsa todo espírito de incredulidade, ele libera a cura. Sabe o que eu aprendo com isso? Que num ambiente onde a incredulidade me impede das pessoas receberem a cura, eu preciso me posicionar e me lembrar do poder que o Espírito de Deus, que é o nome de Jesus tem, e me entrega para eu poder dizer: doença, bate em retirada, câncer, bate em retirada, todo espírito de incredulidade, bate em retirada. Ele tem essa sensação de que ele precisa primeiro colocar a atmosfera, o ambiente em ordem. Se você está no seu GA e começa a sentir essa sensação, a Bíblia nos ensina que a gente pode dar a pausa e dizer: peraí, pessoal, vamos orar aqui? Parece que tem alguma coisa que não está batendo, parece que não está fluindo. Ô, gente, dê pausas. Entenda que a pausa que Jesus deu não impediu o fluir do que ele tinha que realizar. E em seguida, ele vai e diz assim, eu amo esse termo: levante-se, levante-se. O imperativo é: se levanta, pegue a sua maca e vá para casa. Vamos ficar de pé? Levanta-se. Levanta-te, se levanta. Eu não sei qual é o lugar, eu não sei qual é o objeto que faz você pensar com relação
aquilo que você está trazendo, aquilo que você tem como sinalização da cura que você precisa. Esse homem tinha a maca. E hoje de manhã, eu acho que o Espírito Santo ficou lá comigo, assim, bem especialzinho hoje. Eu entendi que esse homem, ele saiu dessa casa, desse ambiente, pela porta da frente, obviamente, com a maca debaixo do braço, e ele pensou assim para a maca: algum tempo você me carregava, mas hoje eu carrego você. Sabe o que eu aprendo com isso? Que aquilo que te carregava, que aquilo que te dava impedimento, que aquilo que era um peso sobre a sua vida, teve um fim hoje. Porque você vai para casa, a ordem é a gente ir para casa. A gente vai para casa com a consciência e a clareza de que aquilo que carregava a gente será carregado por nós. Amém? Abaixa a sua cabeça. Senhor, obrigada, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada por princípios que a gente aprende olhando para a vida e o ministério de Jesus. Obrigada por amizades. Obrigado por pessoas que pagam preços pelas outras. Obrigado por líderes de GEAs que abrem sua casa, seu tempo, se organizam na agenda. Pessoas que organizam sua casa, abrem, ó Deus, o seu endereço para trazer paralíticos para serem curados da alma. Obrigada, Senhor, por pessoas que estão aqui, como esses 4 amigos, que decidiram, tomaram uma decisão de serem as cordas, que possa trazer as pessoas que precisam para diante da Tua presença. Senhor, a Tua presença nos constrange. E obrigada, porque a gente pode carregar hoje aquilo que carregava cada um de nós. A maca representa isso, Senhor. Nos leva para nossas casas com a consciência de que todo o esforço que a gente tem tido na Tua obra, na Tua casa, ele é visto. Ó Espírito Santo, obrigada. Porque mesmo que ninguém veja, os Teus olhos nos alcançam. O Senhor olhou para cima e o Senhor viu 4 homens em grandes expectativas. E eu tenho aprendido que a expectativa é a mãe do milagre. Eles estavam ali juntando a fé, juntando a expectativa para ver o seu amigo bem. Nos dê esse coração, Senhor, de olhar para o nosso amigo e ver que a limitação dele, a gente sabe o endereço de onde é que tem a cura. E que a nossa agenda seja em servir o próximo, em levar o próximo ao Teu amor, à Tua cura, à Tua salvação. Obrigada porque os Teus olhos estão olhando para essa igreja e têm contemplado todo o esforço dos Teus filhos. Obrigada, Senhor. Nessa manhã a gente se levanta. A gente se levanta de toda paralisia que possa ter tido qualquer raiz no nosso coração. A gente pega a nossa maca e a gente anuncia na nossa casa o que aconteceu. A gente testemunha que o Teu poder, o poder da Tua voz, o poder da Tua palavra, ela é viva. Obrigada, Senhor, por imaginar que esse homem, ao chegar em casa, pôde olhar para sua família e se alegrar e celebrar o Teu nome. E ele foi um anunciador vivo, palpável do milagre. Obrigada. Senhor, nos una. Traga conexões no nosso coração de amigos que nos levem até a Tua presença. Que a gente tenha pessoas certas, estratégicas, que nos leve, que tenham as cordas para nos abaixar. E que a gente também seja, Deus, um desses amigos. Aquele que vai ter a boa ideia de destelhar a casa. Aquele que vai ter a ferramenta da corda. Aquele que vai ter uma vida profissional em que vai olhar amanhã de manhã no seu trabalho e pensar: Senhor, como é que eu posso levar pessoas para conhecer o poder do Teu nome? Toda e qualquer profissão, Senhor, é um lugar da corda, e nós consagramos os nossos trabalhos,
os trabalhos representados aqui, por cada filho e filha tua, por cada empresa, por cada lugar, por cada produto e serviço, nós consagramos ao Senhor para que sejam cordas consagradas para a salvação e a cura das almas. Recebe, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. E muito obrigada por essa agência maravilhosa chamada NIB em Cascavel, em que os paralíticos podem vir e encontrar o poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu acho que você pode se assentar. Amém. Eu vou passar a palavra para o pastor Jefferson. Muito obrigada por todo o acolhimento. Obrigada a todas as bonitas que me deram tantos abraços esse final de semana. Obrigada por serem. Hoje na mesa do café da manhã eu me emocionei em estar sentado com a pastora Claudinha e a Sinara. E eu disse para elas assim: obrigada. Obrigada, pastor, porque vocês amam o nome de Jesus. Obrigada porque vocês não desistiram. Eu estive no prédio anterior, eu vi vocês se mudando para cá, eu acompanho vocês no Instagram. Obrigado porque vocês não desistiram do chamado, da missão de serem cordas para essa cidade. Obrigada porque vocês permaneceram mesmo tendo o cenário do bloqueio, e deve ter tido vários. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero chamar a pastora Claudinha aqui. Eu posso orar por vocês? Quero pedir licença a vocês como igreja para expressar o meu amor e carinho e meu agradecimento por me convidarem para me juntar a vocês nesse lugar que é coração de mulheres. Como a gente tem poderes. O ventre Deus colocou em nós, então a gente gera. Obrigada por isso, pastora, pastor. Obrigada por não terem desistido. Pisar nesse chão para mim é muito significativo. Eu fico imaginando o esforço que cada um de vocês fizeram, vocês que estão aqui, que estão certamente na internet assistindo. Obrigada porque vocês permaneceram. E o bloqueio não foi suficiente para vocês estarem aqui hoje. Então, mesmo sentados, põe sua mão para cá. Vamos abençoar os nossos pastores que são para essa cidade como cordas, trazendo os paralíticos para terem vida, salvação e cura. Senhor, muito obrigada pela vida dos teus filhos, pelo sim deles, o sim diário, todos os dias, sem perceberem às vezes, numa demanda de alguém que precisa. Eles largam tudo e vão atender porque eles estão dizendo ao céu e à terra o sim. Obrigada porque eles são os amigos que descem as cordas e nos leva até Jesus, nos leva até a Ti, nos leva até a presença. Fortalece os Teus filhos, tudo que fizerem, todos os projetos, planos. Obrigada por essa nova geografia, de pisar nesse chão tão mais largo. Obrigada por cada um dos Teus filhos que contribuem com as ideias, com as sensações, as percepções que os Teus filhos têm recebido da Tua parte. Que eles sejam, Deus, fortalecidos todos os dias. E que eles sejam, Deus, abençoados. Protege suas vidas, sua saúde, sua casa, sua família. Protege os seus pensamentos. Protege o seu coração. Senhor, protege os passos. Cada passo que os teus filhos derem, seja, Deus, para a direção de onde o Senhor está. Fortalece essa igreja, Senhor. Que nenhum deles se percam, mas que eles permaneçam firmes até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada. Amém.